Muito bom dia para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do Podcast Executivo, o nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês a informação em primeiro lugar dos mais variados segmentos. E hoje a gente traz o segmento industrial. Hoje a gente fala de refrigeração industrial. Por isso que a gente vai conhecer de pertinho uma empresa que é grande destaque dentro desse segmento, dessa área que a gente vai pautar hoje, que é o ProFrio, refrigeração industrial, com dois convidados muito especiais, com muita bagagem, muita experiência para levar para vocês a informação de uma forma precisa, segura, de grande relevância. Obrigado sempre pela companhia de vocês podem participar com a gente, vocês já sabem, são os nossos convidados principais, interagindo através do nosso chat, trazendo a sua pergunta, o seu bom dia, a sua dúvida e a gente leva para os nossos convidados. Para todos vocês, obrigado pela companhia. E o meu muito obrigado também pela companhia do Antônio José Pontes, diretor administrativo, que está conosco aqui. Ricardo Antigueira também está conosco, diretor técnico comercial, ambos sócios proprietários da ProFrio Refrigeração Industrial. Começo deixando já um bom dia para o Pontes. Tudo bem, Pontes? Bom dia, tudo bom. E você? Tudo em ordem, obrigado por estar conosco, trazendo um pouco da sua experiência aí desse segmento. Agradeço. E também o Ricardo que está com a gente. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito obrigado aí pela presença aí em nossa empresa para podermos falar algo sobre ela. Nós que agradecemos a receptividade de toda a equipe aqui da ProFrio que nos recebeu muito bem para que a gente pudesse levar a informação para essa turma que nos acompanha com tanto carinho aí do outro lado da tela. Antes da gente conhecer um pouco mais o trabalho da ProFrio, eu queria conhecer, na verdade, como que surgiu, na verdade, o mundo industrial, especificamente na área da refrigeração, na vida do senhor Ricardo. Como é que acontece, na verdade, essa caminhada dentro desse segmento, dessa área? O senhor sempre vivenciou isso? Sim, vamos dizer, estamos aí trabalhando com refrigeração há mais de 50 anos, né? Vamos dizer, logo após deixar a faculdade, praticamente sempre trabalhando com refrigeração industrial, né? Então já é uma coisa que já está no sangue aí. Sempre foi apaixonado. É, exatamente. E para o Pontes, como é que foi, Pontes? Também já era da área, sempre vivenciou esse mercado aí na veia, ou as coisas foram aí acontecendo no caminho? Acontecendo realmente. Eu conheci o Ricardo de tempo de faculdade, né? Estudamos juntos e convivemos o tempo de faculdade. E depois disso, cada um foi para um lado, e depois fomos sócios de uma empresa de uma fábrica de gelo na área de refrigeração, sem dúvida. Depois disso, saímos da sociedade e aí cada um para um lado, de repente voltamos novamente, aí surgiu realmente a ProFrio. Começou pequenininha, né, e foi crescendo ao longo dos anos. E hoje estamos com mais de 40 funcionários aí, uma empresa reconhecida no mercado pela sua competência, seu conhecimento de refrigeração, de longos anos e experiência na área, que dá uma confiança para os nossos clientes, né? Trabalhar com uma empresa idônea, que conhece, que consegue atuar em vários campos e dentro da refrigeração, né? E que é uma área muito extensa, na verdade, né? Ricardo, veio essa união aí, esse conhecimento, esse se encontrar lá na faculdade, conversávamos em off, aí vocês se separaram, cada um seguiu um caminho e de repente retornam juntos. Nós, vamos dizer, nos conhecemos, vamos dizer, no primeiro ano da faculdade, estudávamos no interior, morávamos numa república, né? Então a nossa amizade veio desde 68, na verdade, né?
São muitos anos aí, né? E sempre caminhamos juntos, às vezes em empresas separadas, e depois, vamos dizer, resolvemos juntar os conhecimentos aqui na empresa, né? E aí, quando surgiu essa ideia da Profrio? Bom, eu sempre trabalhei com refrigeração. Vamos dizer, desde saída da faculdade, quando comecei a trabalhar com refrigeração e tal, sempre em grandes empresas, onde a tecnologia, vamos dizer, é de conhecimento geral, é empresas multinacionais, tal, às vezes, né? E que a tecnologia é, vamos dizer, inerente às próprias, né? Isso se faz, vamos dizer, para aplicações em grandes empresas, vamos dizer, né? Nós resolvemos fazer com que essa tecnologia viesse até as pequenas e médias obras. Foi daí que surgiu, vamos dizer, o interesse em formar a Profrio para fazer instalações com bons conhecimentos, boas tecnologias, também para as pequenas e médias empresas. Certo? Pontes, complementa alguma observação? Na verdade, esse conceito de trazer das grandes para as pequenas empresas, inerente até isso, são carentes até de conhecimentos que estão nas grandes empresas, certo? Então, trazendo das grandes para as pequenas, a gente pôde apresentar um produto, entregar para o mercado alguma coisa que teria um diferencial, vamos dizer. Essa foi sempre a tônica, um diferencial para os clientes, né? Que conseguissem, então, visualizar isso. Puxa, eu vou ter esse tipo de instalação que projetada para aquela necessidade minha específica, que a Profrio nasceu não como uma empresa de produção seriada, mas com um atendimento específico para projetos diferenciados, vamos dizer assim. Né? Os senhores consideram hoje o atendimento da Profrio um dos grandes diferenciais? Com certeza, né? Vamos dizer, nós temos uma equipe de pós-venda, vamos dizer, que atende perfeitamente o mercado, tanto vamos dizer, manutenções que nós fazemos somente nas nossas instalações, tanto, vamos dizer, corretivas como preventivas, né? Então, o diferencial da Profrio é uma coisa, vamos dizer, real. Tanto é que nós temos, vamos dizer, o melhor indicativo para as novas obras, elas vêm muitas vezes dos próprios clientes, né? Que formam uma indicação para novos clientes, né? É um ponto de referência e já aconteceu algumas vezes, é até curioso, que chega um novo cliente e fala assim, olha, um amigo meu, fulano de tal, indicou a Profrio, não sei o que e tal. E aí começamos as tratativas, né, de desenvolver projetos, aí ele fala assim, nossa, essa semana passada um outro amigo falou para procurar a Profrio, já estou em contato. Sempre tem uma referência boa, né, no caminho, né? E faz uma grande diferença. Faz, sim, com certeza. Consequentemente, o atendimento, ele se reflete no time, na equipe. Sim. Nesses profissionais que hoje também faz parte dessa família Profrio. E é essa experiência desses profissionais que também faz todo esse sucesso acontecer, né? Sem dúvida. Perfeitamente. Sem dúvida. Sempre fazendo a diferença quando se fala no mundo industrial, refrigeração. Eu queria só Por complementar favor. que a parte de projeto em si, que é o início de tudo, a gente procura esmiuçar bastante, porque é isso que vai gerar o produto que vai atender a necessidade final do cliente, né? Se eu perguntasse para o Pontes, para o Ricardo, hoje, quando a gente fala da Profrio, qual a grande missão que a empresa leva hoje para os seus clientes, o que os senhores destacariam?
Eu acho que o que nós levamos ao cliente é sempre ter uma obra, uma instalação com boa tecnologia, né? E sempre levando o perfil energético, ou seja, o consumo de energia tem que ser algo, vamos dizer, real para o cliente, né? Vamos dizer, sempre levando esse efeito, o consumo energético para o cliente, né? Eu acho que isso Tem essa preocupação, né, para fazer a diferença. Sim, sim. Hoje nós temos uma gama muito grande de refrigerantes a serem utilizados, né? Então, existe um lobby das companhias que produzem esses gases. Cada uma tem o seu melhor gás do mundo. Então, cabe a você, vamos dizer, trazer a esse cliente o que é melhor para a atividade que ele exerce, né? Para o que ele precisa, certo? Pontos, complementa? O conceito também de uma instalação com uma boa confiabilidade é fundamental. A gente fala que em refrigeração o produto estocado não leva desaforo para casa. Então, tem que funcionar 24 horas, tem que estar, vamos dizer, fazendo o frio que é necessário, vamos dizer, ou ter a umidade necessária. Nós temos não só temperaturas, temos umidade, temos uma série de fatores. Os sensores têm que estar funcionando direito, então tem que ter uma confiabilidade de instalação. Tem algumas instalações, inclusive, que por exigência do cliente nós temos 2 equipamentos. Tá? Então, na falta de um, entra o outro. Nas fases de degelo sai um, entra o outro, e eles se permutam isso usando, logicamente, conceitos novos, e tendo equipamentos, vamos dizer, CLP, uma série de coisas que vão propiciar essa troca automática de equipamentos, né? Sem necessidade de fazer qualquer ingerência no processo. Aí, né? Na verdade, quando você fala de uma câmara frigorífica, sempre você tem um produto armazenado que é de muito valor. Qualquer que seja ele, vamos dizer, você tem uma câmara frigorífica que tem carne congelada. Se você tiver problema, vamos dizer, você vai poder perder todo o produto que está lá dentro, caríssimo. E medicamentos, então? Quando se fala de vacinas, vamos dizer, com alto valor, né? Então você tem que ter uma confiabilidade muito grande nas instalações, né? Como o Pontes falou, há casos em que se pede uma redundância, ou seja, você tem um equipamento reserva. E não é aquele reserva que fica parado o ano inteiro e quando deu problema no principal ele vai atuar. Não, ciclicamente, vamos dizer, a cada tantas horas você faz um equipamento revezar com o outro, a fim de que toda a instalação esteja plenamente em funcionamento, né? Quando a gente cita a Profrio hoje, quais são os setores que ela atende, a área de atuação, quem pode contar com os serviços da Profrio? Os mais variados possíveis, viu? Nós temos desde flores, que nós atendemos a área de medicamentos. O Pontes até me lembrou hoje aí, nós já fizemos uma instalação em que se fazia uma câmara com controle de temperatura e umidade para armazenar uma película que vai nesses assoalho, agregados de madeira. Né? Vinha um produto importado, que era, na verdade, um papel, né? Esse papel era impregnado sobre o piso, né? Caramba, diferente. Então, vamos dizer, nós tivemos sempre aí, os mais variados possíveis. Além vamos dizer, de produtos perecíveis como carne, suco, né? Nós trabalhamos muito com suco de laranja, tanto concentrado para exportação como suco natural, pronto para beber. Vamos dizer,
é uma atividade abrangente. Né? Nós temos hoje uma obra em que nós estamos resfriando asfalto. Asfalto? Asfalto, é. O pessoal produz um tipo de agregado de asfalto que é feito numa temperatura alta e ele, para embalar, para ele poder comercializar, ele tem que chegar na temperatura ambiente, vamos dizer. Então, esse produto ele está sendo preparado, resfriado para ser embalado e mandado embora. Quer dizer, a refrigeração é um indústria alimentícia, nós fazemos coisas de túneis, de resfriamento, para você resfriar. Vamos dizer, indústria alimentícia que produz aí biscoito, né, enfim, toda a parte de pães e tal, você tem o estágio de resfriar o produto para embalar. Fornecemos para a fábrica de chocolates. Vocês têm que fazer... São os mais variados. A gama então, é muito grande, muito grande. Né? Quando me falaram a primeira vez de resfriar asfalto... Esse realmente acho que muita gente desconhecia. Eu também. Não... É novo, seria uma novidade, né? Para nós também foi uma novidade. Imagina, vocês são engenheiros que vivenciam isso já há muitos anos, já foi uma novidade, imagina para quem nunca imaginava ia resfriar asfalto. Pronto, já foi algo que você aprendeu aqui também com a gente a mais. Sobre esse mercado, o que os senhores observam, como caminha hoje, muita coisa aí vem mudando? Vem mudando. A refrigeração mudou muito nos últimos anos, né? Eu acho que não é só a refrigeração, vamos dizer, o ingresso da informática, da automação, né? A eletrônica. A eletrônica entrou com os dois pés em tudo quanto é atividade, né? E não foi diferente na refrigeração. Hoje nós temos instalações em outros locais, em outras cidades e tal, em que nós podemos, vamos dizer, acompanhar via um computador olhando uma nuvem, que pode estar em qualquer lugar esse computador, posso levar para casa, numa viagem, posso levar tal, e acompanhar essa instalação de longe. Então eu posso saber se ela está rodando a pleno vapor, ou seja, com todos os seus integrantes, todos os seus sensores funcionando muito bem, ou posso ter alguma anomalia na operação, né? Então, antes que aconteça o problema, eu tenho condições de já verificar e já alertar alguma atividade para o próprio cliente fazer tal operação. Em suma, vamos dizer, eu tenho hoje um conhecimento muito grande da instalação e posso, vamos dizer, atuar à distância. Não preciso estar fisicamente. É uma ferramenta não preciso, assim, fantástica. Não preciso estar fisicamente no local. Isso veio com a informática, com a eletrônica, né? Então, a refrigeração, como todos os outros ramos de atividade, ela foi carreada muito grande para a informática e eletrônica. Pontes, complementa, é isso? Tem muita coisa que se usa agora, né? Por exemplo, coisas que eram inimagináveis antigamente para a parte de panificação, né? As padarias com pães e tinha os padeiros. Hoje em dia o pessoal está usando já... A tecnologia aí, né? E vem os pãezinhos já congelados e descongela e hoje pronto. Hoje em dia né? não se tem mais as padarias como era antigamente. Não tem mais que acordar 3 horas da manhã. O padeiro entrar 3 horas da manhã para fazer pão. Hoje, como é na Europa, né? Vamos dizer, a padaria é esse ambiente aqui. Ela só tem lá uma assadeira para preparar os pães. Vem tudo congelado e se assa na hora. Tudo muito mais prático, né? Tudo muito mais prático. Quando a gente fala de sistemas de refrigeração, e aí a gente traz o grande nome da ProFrio, o que vocês destacariam? Hoje, quais são os sistemas de refrigeração oferecidos pela ProFrio? Mais comuns, mais complexos?
Como é que funciona isso aqui com vocês? A refrigeração teve uma mudança meia drástica quando veio o problema da camada de ozônio. Então começou a se mudar os gases, porque um dos principais fluidos refrigerantes que se utilizava na refrigeração atacava a camada de ozônio. Então houve uma série de mudanças de fabricantes de fluidos para, vamos dizer, eliminar esse ataque à camada de ozônio. Muito bem, logo depois disso começou também o tal do efeito estufa, que hoje é o principal problema que nós temos no mundo todo. E com isso vieram, vamos dizer, fluidos refrigerantes os mais variados possíveis. A Profrio, ela tem se destacado em, vamos dizer, a utilização desses novos fluidos. Então nós estamos capacitados a utilizar fluidos, um que era natural, que é o amônia. O amônia é um fluido dito natural, ele não agride nem a camada de ozônio, nem o efeito estufa, e nós temos plena capacidade de utilizá-lo. Temos várias instalações de amônia. E outros fluidos ditos halogenados, aí né? E também o CO2, que é uma novidade mais recente, né? Quer dizer, recente agora. Existe refrigeração com CO2 há, sei lá, 100 anos, aí, não sei. Mas hoje está se utilizando bastante o CO2 por não atacar esses princípios básicos da natureza, né? Então a Profrio está capacitada a ter uma vasta gama de fluidos que podemos utilizar. Isso foi uma consequência, né, dessa evolução toda, mas talvez o pessoal, alguns desconheçam, mas esse fluido refrigerante que a gente fala, quando liberado na atmosfera, é que vai causar essa parte do problema de efeito estufa danos, ou né? Os danos aí, né? E aí as indústrias foram atrás de desenvolver outros que fossem menos agressivos. Então, de certa forma, isso foi um sucesso, né? Porque hoje a camada de ozônio ela já está controlada e diminuindo até. Quer dizer, foi uma atitude que foi tomada e que surtiu efeito. Né? Poderia ter surgido pouco antes, né? Ajudaria mais, mas fizeram uma grande diferença através de pesquisas e estudos para justamente poder diminuir esses danos. Né? A camada de ozônio está sob controle, o efeito estufa que está fora de controle. Continua. Ó, o Edson participando com a gente. Edson, um ótimo dia para você, obrigado pela sua participação. Ele trouxe o seguinte: quais seriam as diferenças entre os sistemas de compressão, absorção e resfriamento evaporativo? É isso mesmo? A refrigeração ela tem dois sistemas básicos pode ser por compressão, que é o que nós trabalhamos, pode ser por absorção. Absorção, nós não trabalhamos sistema de absorção, mas ele é um sistema que se utiliza muito, hoje em dia, mais para linha de ar-condicionado, para resfriamento em temperaturas mais elevadas, né? Mas já é possível se fazer absorção com amônia para baixas temperaturas também. Mas é um campo em que nós não trabalhamos. Vamos dizer, nós não temos competência para trabalhar nisso. Nós vamos trabalhar num local em que nós focaram uma outra ideia, um outro segmento, um outro nicho. Nós não temos competência para trabalhar com absorção. Né? Refrigeração, sim, nós temos lá. O resfriamento evaporativo é aquele que, vamos dizer, você vê muitas vezes churrascarias, ambientes em que você tem uma certa ventilação forçada, onde através de uma membrana onde se passa água. A água, ao evaporar, ela retira calor do ambiente. Então,
é um sistema que você utiliza para climatizar certas áreas, né? Não seria bem o ar-condicionado, mas sim essa climatização ele, do ar. Vamos dizer, fica num estágio Fresquinho, acima do Vamos ar-condicionado, vamos dizer. Certo? Paliativo, vamos dizer. É só para reduzir alguns graus daquela temperatura que estava muito alta do ambiente. Então, é uma instalação mais barata, né? E ela reduz, por exemplo, o ambiente a 32 graus, já está muito calor, né? Reduz para 26, 25. Ameniza bem. Né? Ameniza. Ambientes e fica nessa faixa, nesse diferencial entre a temperatura. Uma aplicação que se presta muito para ambientes, para locais em que a umidade relativa não é muito alta, porque você precisa evaporar a água. Então, a evaporação é que retira o calor. É uma aplicação que, por exemplo, em Manaus, Cuiabá, você não consegue fazer. Já não adiantaria. É tão úmido lá que você pouco consegue evaporar a água. Então, ele praticamente não retira calor nenhum, né? Então, essa é a diferença, vamos dizer, do resfriamento evaporativo. O senhor comentou em relação à refrigeração por amônia, né? E aí também surge uma questão em relação a refrigeração por amônia versus refrigeração por freon, é isso? Freon são os halogenados, de modo geral, né? Então, os halogenados, todos eles, têm uma parcela de ataque ao efeito estufa ou à camada de ozônio. Todos eles. Pode ser em maior ou menor grau. O amônia é dito por nós como o refrigerante ideal. Ele não ataca nada. Quer dizer, já traz várias vantagens aí. Muitas vantagens. O problema é que ele é tóxico. Então, o amônia... Só esse detalhe. O amônia, vamos dizer, um vazamento de amônia é um negócio preocupante, porque não se aguenta o cheiro, vamos dizer, ele tranca a respiração e tal. Então, ele é o refrigerante ideal desde que ele esteja contido dentro dos equipamentos e tubulações. Desde que contrate a Profrio, é mais ou menos isso, né? Para poder fazer. Porque também tem que se atentar a esse detalhe dessa aplicação, dessa instalação, então, de poder deixar tudo funcionando de uma forma perfeita. O amônia, hoje, vamos dizer, você tem legislação muito severa para a aplicação dele. Então, a primeira regra hoje, não é lei, mas é uma regra em que você tem que limitar a quantidade de amônia e restringir o uso dela à sala de máquinas, onde você faz uma série de medidas para conter um vazamento, para, se vier um vazamento, você ter soluções para tratar aquilo lá e que não esteja, vamos dizer, em locais de muita gente operando. Antigamente se mandava fazer instalações de amônia, que eu mandava para todo o frigorífico, por exemplo. Aí eu tinha uma sala de trabalho de desossa de carne com 300 pessoas. E se tiver um vazamento lá, é um terror, né? É um terror. Então hoje não. Hoje você manda um fluido secundário e mantém o amônia, que é perfeito, dentro da sala de máquinas. Só para chegar um pouquinho, complementar, a amônia é o radical NH3, nitrogênio e hidrogênio. 3 partes de hidrogênio e uma de nitrogênio. NH3 tem uma necessidade muito grande de buscar mais um H para virar amoníaco, NH4. Daí a toxicidade da amônia, porque ela pega na pele, por exemplo, e ela retira toda a umidade da pele. Ela retira a umidade que tem o hidrogênio, tá certo? Para ela formar o amoníaco, tá certo? E aí ela pronto, se combina não com tem a problema, água. combina com a água e pronto. Se combina com a água muito facilmente. Muito facilmente. Então, aí que vem a toxicidade. Se você respirar,
aí a amônia vai pegar vai danificar teu pulmão. Por isso aí, o cuidado, o perigo, né, de toda essa... Exatamente. Olha a responsabilidade. Né? Exatamente. Por isso que instalações de amônia, durante muitos anos, eram só instalações grandes, feitas em indústrias, porque... Os freon da vida que ele perguntou aí, que são os halogenados, eles também têm seus problemas. Por exemplo, um vazamento de freon, ele não tem cheiro. Então, ele pode ir vazando e, vamos dizer, retirar o oxigênio, vamos dizer, praticamente fazer o ambiente só com esse fluido e pode trazer consequência como a morte e tal por asfixia, por falta de oxigênio. O problema é que não tem essa coisa de, estou percebendo que não tem percebe. algo de errado. Não dá. Você só percebe quando a instalação, por exemplo, que ele está tocando, ela começa a dar problema. Vamos dizer, não chegou na temperatura. Então... Deve ter tem vazamento. Não está rendendo, tem vazamento. O amônia é o contrário. Vamos dizer, um pequeno vazamento, qualquer coisinha você já notou. Queria entender de pertinho, falando da Profrio, produtos, serviços oferecidos hoje por vocês, o que vocês destacariam para que a gente pudesse levar para o pessoal que nos acompanha ali do outro lado da tela? Bom, a Profrio, as instalações são feitas, a gente tem uma garantia de 1 ano após a entrega. O que a gente fala assim, quando a gente faz um chave na mão, como a gente chama, né? Começa desde o projeto e tal, chegamos até o final. Então, tem garantia a instalação toda, tanto na parte da mão de obra que foi aplicada, quanto dos componentes que estão lá na própria instalação. Né? E aí, vencido esse período de garantia, a Profrio oferece uma manutenção, que seria contratada algumas vezes até no final da obra, ou durante a obra já se faz um contrato de manutenção, né? Em que periodicamente, uma vez por mês, ou cada 2 meses, cada 3 meses, alguns casos, às vezes, dependendo do ambiente, até tem que a cada 15 dias precisa dar uma manutenção, porque, né? Mas o usual é a cada 1 mês, 2 meses, se faz uma visita técnica, se faz uma checagem de toda a parte elétrica, toda a parte de tubulação, se verifica se tem vazamento na instalação, como é que está o rendimento, como é que está o resultado, o equipamento está oferecendo, se está dentro dos parâmetros aí de projeto. Tá? E isso daí os clientes das instalações que nós fizemos podem contar com essa parte de garantia, vamos dizer assim, entre aspas, uma garantia estendida, como alguns produtos até se comenta, né? Quer contratar uma garantia estendida por mais 1 ano, 2 anos, não sei o quê. Mas no caso das instalações, são visitas mensais, bimestrais e tal, em que se faz é como, vamos dizer, trocar óleo, filtro. Sim. E mais toda a manutenção que o carro requer. De né? como tem que ser feito. Certo. Você ia fazer uma pergunta. Então, eu ia perguntar, por exemplo, o que o Pontes vem trazendo, quando a gente fala de Profrio, refrigeração industrial, para que as pessoas falam, poxa, eles podem atender a minha necessidade. Então, é esse detalhe que ele está trazendo, justamente falando de produtos e serviços detalhadamente. Então, todo o sistema, normalmente, de refrigeração, hoje, ele pode ser realizado pela Profrio? Sim, com certeza. Com certeza. A Profrio está capacitada a fazer qualquer tipo de instalação de refrigeração, usando os mais diferentes fluidos. Pequeno, médio, grande porte, indifere. Em princípio, para nós não há problema. Né? E aí vem esse diferencial que o Pontes trouxe, Ricardo, em relação não só a esse serviço, toda essa instalação, tudo é feito por vocês. Sim, sim. E o que for feito hoje pela Profrio tem todo esse suporte de atendimento na parte das manutenções também. Sem dúvida. Exatamente. Na verdade, a Profrio é uma empresa integradora. Ela não fabrica
equipamento nenhum. Tá. É como uma montadora de automóveis, que hoje não fabrica nada, ela compra tudo de terceiro, segundo o projeto dela, certo? Então nós fazemos um projeto, necessitamos desse, daquele, outro equipamento e tal, e compomos isso, fazemos a montagem dessa obra na casa do cliente, né? Então nós temos também a garantia do serviço que nós executamos, como a garantia dos equipamentos de parceiros que nós temos, que levamos à casa do cliente. Que a gente procura selecionar materiais, produtos de qualidade para integrar essa instalação. Esse é um outro detalhe importante também. Sim, com certeza. Porque não vamos instalar qualquer porcaria lá, né? Quer dizer, a ideia é que temos algumas vezes até fornecedores que fornecem sob nosso desenho de projeto. Nós precisamos de uma condensadora de tal tamanho, um evaporador desse jeito, ou enfim, pedimos a especificação, passamos a especificação do que nós queremos para atender o projeto todo, e aí o fornecedor vai fazer sob medida esse equipamento, né? E para ser colocado nessa instalação, né? Ricardo, quando a gente traz, Pontes, quando a gente traz exatamente esse detalhe de alguns pontos diferenciados que a Profrio traz em relação a manutenções, seja corretiva, preventiva, que é o ideal, e aí eu trago manutenção preventiva, o que os senhores destacariam sendo as práticas mais recomendadas? Bom, nós temos, vamos dizer, um contrato de manutenção preventiva com vários clientes de obras que nós executamos, né? Então, as práticas são vamos dizer, limpeza, né? Limpeza de condensador, evaporador, coisas que precisam ser limpas, que tem, vamos dizer, atuação junto à natureza. Vamos dizer, eu tenho condensador que está pegando o ar da rua, está pegando a água da rua, tal. Então, tudo isso traz uma série de impurezas que é necessário fazer uma limpeza. Então, nós começamos por aí, vamos dizer, limpeza de todo o conjunto. Reapertos, né? Quadros elétricos, vamos dizer, é natural que haja, com o passar do tempo, uma certa distensão dos parafusos, porca, tal. Então é necessário que se faça um reaperto, tal, de todas as registros, que se faça a verificação de algum possível vazamento. Em suma, se faz um pente fino em toda a instalação para prever, vamos dizer, minimizar efeitos futuros aí, né? Agora, um outro detalhe, Pontes, aí é que tá. Como detectar e corrigir exatamente esses problemas aí mais comuns antes de se tornarem mais graves? Como é que você consegue observar isso? Tem que ter um pouco de conhecimento da área, esses profissionais que atuam, como é que é feito isso? Vocês dão essa espécie de consultoria também? O que a gente, até durante o período de garantia, né, a instalação não precisa aguardar um ano, vamos dizer. Depois de um mês, 2 meses, já vai ter condensador sujo, já vai ter coisas para fazer. Então a gente pede que a Profrio pode executar isso, né, ou se o cliente tiver condições, quiser fazer ele mesmo essa manutenção, ele faz, mas pede que eles mandem um relatório do que foi feito. Ou seja, vocês limparam o condensador, vocês checaram, fizeram um reaperto de quadro elétrico, vocês fizeram isso. Nós temos um checklist, né? Para que então, o pessoal vai ticando, tá ok, tá ok. E todo esse pessoal que vai até a obra fazer isso, eles são treinados. Para isso que nós temos essa sala aqui, que é a nossa sala de treinamento, onde nós fazemos um treinamento com os funcionários. Para cada obra tem uma particularidade diferente. Então é necessário que ele saiba dessa particularidade quando ele for, vamos dizer, fazer a manutenção devida nessa instalação.
Por favor. Às vezes tem alguns detalhes que são... bom, como é que eu checo num quadro elétrico se eu vou ter que reapertar tudo, se não vou ter? Bom, então tem Ferramentas, né? Ferramentas para isso. Tem o termômetro para me ver se tem pontos quentes no quadro elétrico. Opa, aqui tem ponto de problema, preciso reapertar porque está esquentando muito isso, né? Aqui essa parte de baixo não. Então, não é só falar, eu vou reapertar tudo, né? É chegar com o carro numa oficina e falar, dá uma geral aqui, o que precisa fazer? Não sei. Peter está com a gente também, um ótimo dia, obrigado pela sua participação. E ele comenta aqui, ó, os equipamentos da Profrio são sob demanda. Sendo assim, de certa forma, ela facilita no atendimento das normas da ESG? ESG. Eu não sei o que é essa sigla. Ele trouxe os equipamentos da Profrio são sobre demanda, sendo assim, de certa forma, ele facilita no atendimento das normas. Na verdade, a ideia qual que é? Profrio hoje segue todas as normas, regulamentações dentro desse mercado que hoje ela atende? Sim. Com certeza. Essa é a ideia. Nós temos todas, tanto na elétrica, vamos dizer, a NR10, várias normas aí, você é obrigado. Aliás, é um diferencial da Profrio o seguinte, muitas empresas fazem instalações de pequeno e médio porte, utilizando quadros elétricos que vêm com equipamento que muitas vezes não satisfazem nada. Não atende à necessidade. Nós não utilizamos isso. Nós fazemos instalações, todas elas, com quadros elétricos, onde nós atendemos todas as normas de segurança que são necessárias. E a parte de refrigeração, nós somos aí, tem normas específicas para isso, a ABNT, a ASME, TEMA, tudo equipamentos sob as normas. Hoje você não pode fazer nada que não esteja dentro de um certo critério, de uma certa... Né? Até porque os senhores, como engenheiros também, todo projeto que vocês desenvolvem, vocês assinam lá, Sim, né? Tem todo Todos ok. têm uma ART, uma da responsabilidade obra, técnica, exatamente. todos eles. Né? Além de ter isso é uma assinatura formal, vamos dizer. Além disso, você tem que ter a responsabilidade daquilo lá funcionar corretamente, porque fora a assinatura que você faz lá para o CREAS, que tem pode, que né, fazer aquilo funcionar a contento. Exatamente. A contento. Esse é um critério Fundamental. imutável. O senhor ia comentar, pô? Eu ia comentar assim, até detalhes, por exemplo, tem clientes que pedem uma sala e ele quer nível de iluminação, 300 lux, 500 lux, sala de Trabalho, alguma pessoal. coisa de trabalho, de escolha, que precisa ter maior 1000 lux, ou coisa desse tipo. Então, as câmaras frigoríficas têm até um X já fixado. Essa sala aqui, essa câmara precisa ter 300 lux, precisa ter no mínimo 250 lux, mas o ideal seria 400 lux e assim por diante. Então, até o nível de iluminação é atendido. É atendido, né? É verificado, na verdade, para sim. estar dentro das normas. Isso é importante. Ó, Jean César está com a gente. Obrigado, Jean. Um abraço para você, um ótimo dia. Levando em consideração a toxicidade da amônia, que recursos são empregados para que se evite ou contenha a contaminação de um ambiente? Então, como eu falei anteriormente, o amônia hoje tem que estar com quantidades reduzidas e dentro de uma sala de máquinas. Aí vamos dizer, pode ocorrer um vazamento? Pode ocorrer. Vamos dizer, você faz todo o projeto, tem todos os cuidados, né, para garantir. Para que não ocorra. Porém, pode ocorrer um certo vazamento. Então você tem detetores de vazamento para, vamos dizer, ver que grau que está esse vazamento. Você usa um sistema de ventilação forçada que
traz esse ar contaminado para um lavador de gás. Então, vamos dizer, o amônia que saiu, ele é levado para um lavador de gás, que aí, como foi falado antes, o critério do amônia combina muito bem com a água, ele é neutralizado imediatamente com esse, né? Então, hoje você tem esses critérios de fazer uma instalação onde você fecha o ambiente onde você vai colocar o amônia e, através dele, faz uma ventilação forçada, leva a exaustão dos gases para um lavador de gás. Esse lavador de gás ele vai funcionar quando o detetor de amônia acusar que está havendo uma certa quantidade de amônia presente no ambiente. Já né? avisado. Já ele funciona para isso aí. Tá aí, Jean, espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Obrigado, viu, pela sua participação. O Adriane Guimarães também está com a gente e ela participa através da seguinte questão. A indústria farmacêutica possui exigências altas e as instalações da Profrio atendem às demandas de redundância e automação? Nós atendemos muito a indústria farmacêutica. Tão forte da Profrio. É um dos fortes, realmente. E ela exige, sim, primeiro porque ela exige que não haja, vamos dizer, mudanças de temperatura. Se você trabalha com um medicamento, vamos dizer, a 5 graus, ele tem que ser armazenado a 5 graus, eu tenho uma faixa, uma tolerância de trabalho. Vamos dizer, entre 3 e 7 graus eu tenho que ficar mantendo aquele ambiente. Então ele não pode, de maneira alguma, ultrapassar esses valores, nem para baixo nem para cima. Geralmente as indústrias farmacêuticas, sabendo disso e pelo valor que está lá armazenado, que são muitos milhões de reais ou de dólares, há necessidade de um equipamento redundante. Então que ele, vamos dizer, em caso de haver uma falha em algum equipamento, o outro entra imediatamente de tal maneira que não excursione a temperatura, que não saia daquele patamar, certo? Um cobre o outro ali na emergência. Cobre o outro, tá. E tem normas muito rígidas da Anvisa sobre isso, multas e tal, porque é um órgão regulador que exige que tenham todos esses cuidados para que o produto fique armazenado naquela temperatura. Então, às vezes a gente reclama que o medicamento custa caro, e custa mesmo, né? Mas a gente sabe, do outro lado, o que se gasta para armazenar aquele... Tem outros detalhes, né, que o pessoal não percebe. Outro lado. Produto. Tem o outro lado. Exatamente. Projetos também é considerado um dos grandes diferenciais da Profrio, o entender a necessidade desse cliente, o levar exatamente o que ele precisa, mas dentro dos conformes, porque eu não sei se acontece muito aqui com os senhores, com a Profrio, de às vezes o cliente trazer uma ideia de projeto, Sim. Imaginando uma coisa, mas não, peraí. Sim, a gente procura orientar da melhor forma possível, né? E sabendo do que o cliente já possui. Às vezes o cliente fala assim, não, é uma instalação rural aqui, a água eu tenho à vontade. Se vocês quiserem fazer condensação à água, não, ou vamos fazer, eu não gosto de condensação à água, vamos fazer condensação a ar e tal. Então a gente procura conversar bastante com o cliente, saber a necessidade dele, né? Começa até coisas lógicas. Bom, as portas, que tamanho de porta o senhor precisa? Com o que o senhor vai passar aqui? Tem uma empilhadeira que não vai passar, tá certo? É porta automática, é porta manual, abertura à esquerda, abertura à direita, abre para cá, para lá, né? Então, o pessoal fala, não, cara, uma porta é de abrir, às vezes a gente até escuta isso. Bom, todas abrem, mas vai ser giratória, vai ser de correr, eu falo de correr, aquelas que nem
de besta, né? Que a gente falava que era lateral a porta. Você bate. A Profrio, na verdade, não tem nenhuma instalação padrão. Ela só faz obras customizadas, ou seja, o que é necessário, o que o cliente está precisando. É isso que nós somos, vamos dizer... Um diferencial. Um diferencial, vamos dizer, né? Um outro ponto detalhado é o Eduardo Campos, que traz para a gente. Obrigado pela sua participação. Um abraço para você, Eduardo. Como que está a participação da Profrio hoje na área da indústria alimentícia, principalmente na parte de pães? Quer dizer, o Ricardo destacou o diferencial da Profrio junto à indústria farmacêutica, né? Mas também tem na parte alimentícia. Então, para pães especificamente, esse é um mercado que hoje está crescendo muito no Brasil. Muito. Como nós já citamos antes, está se deixando de fazer aquele padeiro que entrava às 3 horas da manhã para fazer o pão e tal. Hoje, as empresas, tem empresa especializada em fabricação de pães e fornecimento dele congelado. Então ele vai para a padaria, vamos dizer, apenas, vamos dizer, para fazer o crescimento e assar. Vai dar o toque final ali. Exatamente. Então, isso é um critério que hoje está sendo muito utilizado e a Profrio tem boas instalações em fábricas de pães. Fábricas de pães. Tem grandes clientes aí nessa área, então, hoje. E é um mercado que, vamos dizer, está crescendo. Tem um potencial muito grande Tem um ainda potencial de muito crescimento. grande. Tem muito mais ainda a surgir aí nessa área. Ellen Guimarães está com a gente, bom dia. Gostaria de perguntar como é que é o processo de assistência técnica em caso de falhas ou problemas nas instalações. Como é que é esse suporte aí da Profrio nesse caso? Nós temos uma equipe, né, que atua nessa parte de defeitos e desvios aí de performance da instalação. Então, nós enviamos, essa equipe tem um sistema de plantão também, né? Aqueles que têm esse esquema de manutenção já preventiva, fazem os contratos de manutenção. Então, a gente mantém... Essa observação é importante. Se acontece isso no final de semana, por exemplo? Então, Sim, eu queria frisar uma coisa. Nós só fazemos manutenção em obras em que nós executamos, né? Nos chamar por uma manutenção em numa instalação que nós nem sabemos o que é, nós não fazemos, né? Então, nós fazemos manutenção apenas nas obras em que nós executamos. Se o cliente tiver conosco um contrato de manutenção preventiva, ele tem um atendimento diferenciado, porque sábado, nós temos que domingo. manter um plantão Até lá, porque já né? está ali no contrato, na hora da Exatamente. aquisição das necessidades. Exatamente. Então ele não vai ficar na mão nunca Não com fica a na Profrio, mão. tem todo esse suporte independente do dia e do horário. Exatamente. Esse é um outro ponto diferenciado. A Van CLB está aqui e traz o seguinte: quais são as qualificações necessárias para poder trabalhar com refrigeração? Qualificações? Tem que seguir quais normas hoje? Como é que é? Tem, como eu disse, vamos dizer, tem várias normas, ASME, ABNT e tal, né? As NRs da vida, aí tem várias qualificações. Bom, no caso dos nossos funcionários que entram aqui, eles têm que passar por um curso de refrigeração. Muitos fazem o Senai, por exemplo. O Senai é uma instituição, né, que tem cursos específicos de refrigeração. Então, muitos deles vêm disso, né? Mas é necessário que a gente dê aqui, tão logo o funcionário comece a trabalhar conosco, fazer uma atualização, fazer algum aprimoramento para os tipos de equipamento que nós trabalhamos, né? Então, é necessário uma qualificação? Sim, é necessário vir com uma pré-qualificação. Tem que ter uma formação na área, né, de refrigeração, que o básico, vamos dizer assim, eles já tragam isso para
né? Senão... Perfeito, tem que ter uma bagagem aí, experiência Exatamente. também, né? Ó, o Carlos, ele comenta o seguinte, a Profrio, ela já fez alguma instalação com baixo GWP? O que seria, para quem não sabe, GWP? GWP é justamente o efeito da camada de ozônio. Desculpa, eu me confundo muito com essas GWP. Essas siglas, né? Mas tanta sigla. ou a camada de ozônio ou... O que ele comentou é se a Profrio ela já fez alguma instalação com baixo GWP utilizando fluidos com CO2. Sim, então, o CO2 é um dos fluidos, então é o efeito estufa, o GWP é o efeito estufa. O CO2 é um dos fluidos que vieram com essa onda do efeito estufa, vamos dizer, de provocar menor aquecimento no planeta. Então, já fizemos instalações com o CO2. O CO2 é um fluido que se presta muito bem para baixas temperaturas. Então, no caso, nós fizemos uma instalação para uma farmacêutica que veio de fora e que, como multinacional, ela tem todas umas regras lá da Europa, Estados Unidos e tal. E ela veio para cá, vamos dizer, eu só quero instalações com fluidos naturais. Então, nós fizemos uma instalação para baixa temperatura com CO2, utilizando na alta temperatura o amônia. Então, utilizamos 2 fluidos naturais para atender esse critério, né? De, vamos dizer, efeito zero. Perfeito. No efeito estufa. Contribuição zero. Ó, a Adriane Guimarães perguntou o seguinte, a Profrio ela vai participar da FIPAM esse ano? Sim, vamos participar da FIPAM. FIPAM é uma das grandes... É a feira de panificação. De panificação. Daí, por isso que a gente está falando também do interesse dos pães e tal, né? Aliás, o Eduardo ele até complementou aqui, ainda na área de pães, a Profrio ela já fez alguma instalação onde era empregado o processo de fermentação natural? Sim, nós temos um cliente que só fabrica pães, biscoitos, tudo na linha de fermentação natural, né? Mas isso é uma atividade que para nós não tem muita... transparente, vamos dizer. Nós não sabemos vamos dizer, os critérios que ele utiliza lá de executar aquele Mas produto eu digo assim, deles. quando o senhor atende um cliente assim, muda algo nessa instalação, nesse projeto? Tem algo diferente ou não? Não diferente? Tem. Esse cliente em potencial aí, ele utiliza uma série de equipamentos, vamos dizer, controle de temperatura e principalmente controle de umidade, o que faz com que o produto desse cliente tenha um shelf life, ou seja, tempo de prateleira, muito maior do que a concorrência, porque nós controlamos não só a temperatura, como a umidade. Então ele está embalando aquele produto com uma condição de umidade baixa. Então esse produto não vai embolorar. Tem uma durabilidade maior. Durabilidade maior. E aí vem esse diferencial do entender essa necessidade, Sim, porque claro. aí vai ser realizado de uma forma diferente de projeto. Sim, nós temos critérios de temperatura e de umidade a serem seguidos em cada fase vamos dizer, do processo, né? Você está fazendo lá, moldando o pão, é um critério. Você está fermentando ele, é outro critério. Quando você vai assar, logo após o assar, é outro critério. E embalar o produto. Então são salas especiais, com acesso restrito, com uma série de coisas aí que... É tudo muito exclusivo, na verdade, né? É. Ó, a Nathalie Pontes está por aqui, ó. Ela falou que tem como se inscrever para trabalhar na Profrio. Como é que eu faço para trabalhar na Profrio? Nós temos o nosso site aí, que é www.profrio.com.br, né? Em que é possível nós recebemos uma série de currículos aí, né? Aí vem para nossa análise para
recebemos uma série de currículos. Você precisa ver se nós estamos precisando daquela área e tal. Uma área que nós estamos sempre precisando é a área de, vamos dizer, mecânicos. Olha aí, já está abrindo aqui ao vivo. Mecânicos e eletricistas. Tem uma deixa aí para você que está sempre precisando. Da área e aprender mais também com o time. Aline, bom dia, por favor. A Profrio também atua com projetos de refrigeração para o armazenamento de flores. Sim. Até esse detalhe das flores, hein? Aliás, são faixas distintas de temperatura para estocagem de flores. Se você tem flor de corte, por exemplo, você tem uma temperatura mais baixa do que uma flor, outras flores, vamos dizer assim. Então, são condições aí de temperatura, de umidade, tá? E eu me lembro de uma instalação que não era grande, mas numa floricultura, que eu falei, bom, e a parte de umidade? Ele falou assim, não, eu até tenho muita umidade aqui e não quero tanta umidade assim, porque embolora até, né, causa, não embolor, fungos de forma geral. Né? Queria com menos intensidade. Então, nós já fizemos instalações que você controla a umidade, mas não só mede. Você desumidifica e você agrega. Até esse detalhe. Aquela instalação que o Ricardo comentou, daquele laminado, né? Foi numa cidade do interior, que de manhã cedo, era uma área de reflorestamento, de manhã cedo era uma umidade muito alta, né? E ao longo do dia, chegava no final da tarde, era uma baixa umidade. Então nós fizemos, visando a instalação, visamos desumidificar. E aí o pessoal falou, não, de manhã cedo está ótimo, à tarde abre a porta, né? Como é que você vai atender essa Aí nós fizemos oscilação? Uma umidificação. No mesmo ambiente você desumidificava de manhã cedo e umidificava à tarde. Para atender exatamente essa... Tem alguma obra, algum projeto que vocês desenvolveram que marcou muito vocês, a Profrio, como um projeto aí desafiador? Se recordam? Acho que todo Vou projeto... tentar me lembrar aí. Todo projeto deve ser desafiador, né? Tem algo que não trouxemos aqui dentro de informação, trazendo um pouco do que é a Profrio, de todos esses diferenciais, que vocês não gostariam de deixar de fora, gostaria de comentar? Algo que não falamos, fiquem à vontade. Bom, o diferencial importante da Profrio é atendimento ao cliente. Então, nós queremos clientes satisfeitos, né? Que fiquem satisfeitos, que voltem a comprar da Profrio, que voltem a lembrar da Profrio, né, em outras obras, né? Muitas vezes falam, não sabia que vocês fazem túnel de resfriamento. Fazemos túnel de resfriamento. Túnel de congelamento, seja qual for. Existem túneis que são estáticos, túneis dinâmicos. Os estáticos, você coloca alguma coisa dentro do túnel, depois de 2 horas, 3 horas, você tem o produto congelado do outro lado. O dinâmico é aquele que você tem uma esteira, que é uma instalação grande já, e o produto entra de um lado, sai do outro, o frango congelado, sai o que você quiser, a fruta congelada, né? Hoje se congelam frutas aí para estocagem, também. Né? Então, tem muita coisa que a gente está aberto para, né? O caso do asfalto, dá para fazer alguma coisa para o asfalto. Aí, até lembrando, na produção de pães, há muitos anos se usa gelo, porque o fermento esquenta, né? Na hora da fermentação. Então, em vez de colocar água, coloca gelo, né? Que é uma quantidade menor, porque o gelo você tem o processo da água dura para água mole, vamos dizer, né? De transferir. Por isso que você coloca até gelo no uísque, porque se você tivesse que colocar água, seria uma quantidade imensa de água para gelar ali. Então, você coloca uma pedrinha de gelo, já funciona muito bem, né? Então, todo esse detalhe que é curioso dentro da refrigeração, né?
Mas, então, são túneis de congelamento, instalações especiais para flores. O que mais que eu posso falar aí? Alimentos, de modo geral. Né? Tudo alimento tem que ser produto armazenado. Onde requer uma refrigeração para ajudar a manutenção, né? A manutenção dos existe produtos um controle em boa, de temperatura, tem boa qualidade. Aí, né? Ricardo, o que o senhor poderia deixar aqui, pessoal que estão nos acompanhando, como uma mensagem? Se eu pudesse deixar uma mensagem dentro desse mundo da refrigeração industrial, dentro desse trabalho diferenciado da Profrio, o que o senhor levaria para o pessoal que estão conosco agora? Para que se peça sempre um critério de custo de energia, para se economizar energia, para se escolher um refrigerante, um fluido refrigerante que atenda às normas, né? Em suma, que você faça uma instalação frigorífica dentro dos melhores critérios de projeto e que não agrida de modo algum a natureza, né? Tais como o efeito estufa e a camada de ozônio, né? Então, eu acho que nós temos sempre que levar ao cliente, de modo geral, uma instalação que atenda energeticamente melhor o que ele precisa, né? Esse é o outro cuidado, Eu né? posso fazer uma câmara frigorífica de várias formas. Eu posso, vamos dizer, fazendo um critério que gaste mais energia, custando menos, ou, vamos dizer, fazendo ele com critérios bons, que gaste um pouco mais de energia, ou gaste menos energia. Né? Então, são critérios que devem ser avaliados, e nós temos competência para fazer essa diferenciação, né? Vou fazer até um exemplo disso para elucidar. É possível fazer uma instalação mais barata, uma escolha, vamos dizer assim, não ideal de componentes, vamos dizer assim, né? Então, se você tiver um diferencial de temperatura muito grande, você pode desumidificar o produto. Você tira a umidade do produto, você resseca, né? Isso não é bom, você vai estocar, daqui a pouco está o produto lá mais ressecado. Se você gasta um pouco mais e deixa mais equilibrado a parte desse diferencial de temperatura, né, você resseca menos o produto, ele tem um tempo de vida melhor, e esse armazenamento pode ser num tempo mais longo, sem prejudicar a qualidade do produto. É mais ou menos uma coisa o seguinte: você vai comprar um queijo parmesão. O queijo parmesão tem vários valores, né, custos e tal, mas o que, vamos dizer, modifica de um para o outro é o tempo de cura. Um tem muito menos água, então ele ficou muito mais tempo perdendo aquela água para o ambiente. Custa caro esse queijo. Um outro queijo ficou um mês lá só, ele está molinho, tem mais água. Você está comprando água, é mais barato. Olha aí, um monte de gente vai se atentar a esse detalhe. Claro, você está comprando água, né? Então é diferente, vamos dizer, sem dúvida as nenhuma. coisas, a aplicação. No caso do parmesão, você quer que ele esteja num ambiente para secar, né? Hoje no podcast executivo recebemos Antônio José Ponte, diretor administrativo, e também Ricardo Rantigueira, diretor técnico comercial, ambos sócios da Profrio Refrigeração Industrial. A Kelly, para finalizar, ela perguntou o que vocês consideram como os grandes diferenciais. Qual o maior diferencial da Profrio? O Pontes trouxe o atendimento ao cliente, né? O que o senhor destacaria, senhor Ricardo? Eu acho que é conhecer o que o cliente precisa, né? Atender em sua necessidade. Atender às suas necessidades. Nós temos condições de executar aquilo que ele precisa.
Seu abraço, aproveita, agora é a hora do abraço, Pontes, que o senhor quer deixar para o pessoal que nos acompanha, clientes, amigos, parceiros, fica à vontade. Vou desejar aos clientes aí bons negócios futuros aí, né? E uma troca de, vamos dizer, na verdade a gente acaba criando laços muitas vezes, né, com os clientes, e isso eu acho que é muito bom, muito importante, né? Tem a parte profissional e tem a parte, vamos dizer, humana da coisa, que eu acho que é muito bom num relacionamento e gera uma qualidade de vida muito boa. Seu abraço, senhor Ricardo. Eu queria agradecer aí a presença de vocês aí, nos deu essa oportunidade de expor um pouco aí as condições da Profrio, a capacidade, o empenho que a Profrio leva ao mercado. Seria isso aí. Muito obrigado a vocês aí, de modo geral. Faço voz junto. Nossos agradecimentos aí. Podcast Executivo que agradece demais toda essa receptividade de poder trazer a informação da pauta, do conhecimento dentro do mundo da refrigeração industrial, conhecendo de pertinho um trabalho super diferenciado da Profrio, sendo aí comandado de uma forma diferente, com muita maestria, através dos seus gestores, o senhor Antônio, que é o Pontes, e também o Ricardo, e é claro, toda uma equipe fazendo a diferença, todo esse time, toda essa família Profrio. Em nome do canal, leve um abraço a todos e os parabéns aí por tantas diferenças que hoje vocês vêm fazendo há quase já 30 anos nesse mercado do mundo da refrigeração, levando aí as soluções aos seus clientes. Parabéns, sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E o nosso muito obrigado pelo carinho de vocês, sempre acompanhando aí do outro lado da tela as nossas edições. Em nome do canal, desejamos a todos vocês um ótimo dia. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.